Fala, turma da AgroMinds, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos de volta aqui para mais um podcast da AgroMinds. Como vocês já sabem, a gente gosta sempre de trazer tanto convidados como nós também temos as nossas próprias opiniões, os nossos próprios dados. E hoje nada melhor do que falar de um tema super interessante aqui com o Fabrício, que é algo que muita gente já está passando aí na safra, que é a parte de dessecação, quem está plantando mais tarde, regiões que plantam mais tarde, ou também a parte de pós-dessecações aí. É falar de plantas daninhas, né, Fabrício? Positivo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo, junto com a Agromites. E o Anderson trouxe muito bem aí, né, a problemática que o Brasil tem passado com plantas daninhas, né? Plantas daninhas hoje, infelizmente, a geração RR, a geração que foi criada aí que o glifosato resolvia tudo, dor de cabeça, unha encravada, dor de dente, hoje não tá assim, né? As resistências, as tolerâncias aos herbicidas estão aí, o glifosato não tá resolvendo quase nada. E eu gosto de começar, Anderson, um bate-papo desse perguntando, né, qual que é a importância da planta daninha para o sistema produtivo brasileiro? A importância é enorme, né? Hoje, planta daninha, ela tá interligada no seu programa de fungicida que você vai fazer lá na sua fazenda. Poxa, Fabrício, o que que tem a ver fungicida que eu vou usar com plantas daninhas? Tudo a ver. Desde que você parte de um pressuposto que a planta daninha, ela é um hospedeiro, ela é um berço, ela é um hotel para sobrevivência, multiplicação de um patógeno entre uma safra e outra, entre uma safra e uma safrinha, entre uma safra e uma safra, isso faz todo o sentido. Não é difícil você andar Brasil afora e observar numa vassourinha de botão, numa erva de touro, presença de aporte, presença de cercospora. Não é difícil você encontrar aí uma trapoeraba com a presença de mancha-alvo. Então, um manejo de plantas daninhas, manejo utilizando práticas como a ferramenta de herbicidas que a gente tem no Brasil, ela tem sim a sua relevância, até mesmo no seu programa fúngico. E também no seu uso de inseticida. O que que tem a ver planta daninha com inseticida que você vai estar utilizando? Plantas daninhas também hospeda alguns insetos, como percevejo marrom, cigarrinha, tem procurado plantas daninhas para se hospedar, nematóides. Então é um negócio bastante interligado no sistema produtivo, no ambiente que um país tropical como o Brasil apresenta. E é lamentável que em 2025 a falta de conhecimento para utilizar essa ferramenta chamada herbicida nos assusta. Anderson, o que a gente recebe de informação, de pergunta, de vídeo, foto, de fitotoxicidade, de não conseguir um bom controle dessas plantas daninhas. E quando a gente começa lá na estação, lá na pesquisa, montar esses ensaios, a gente vê que esses erros, que esses equívocos, é tudo responsabilidade nossa, nosso agrônomo, nosso gerente, nós produtores rurais, técnico de campo, revenda multinacional que traz essa ferramenta. Nós estamos muito ruim mesmo. É até complicado a gente falar que a gente está ruim, que alguns vão ficar sentido, mas nossa classe agronômica está ruim. E o herbicida está pior, porque a geração RR, o pessoal não conviveu com manejo. O glifosato resolvia tudo. Não precisava de um técnico mais recomendar, porque ele passava de manhã na padaria antes de ir para a fazenda tomar um café, era o padeiro que recomendava 4 litros de glifosato, 4 litros de glifosato. E hoje, com essa problemática, esses agrônomos mais novos, pessoal mais novo, não tem esse conhecimento como a gente teve no passado. Quando eu morava no Mato Grosso, quem que era o agrônomo que se destacava no Mato Grosso? O agrônomo que era bom de plantas daninhas, de manejo de plantas daninhas. E esse agrônomo que era bom de manejo de plantas daninhas, o que que ele fazia? Aplicava conhecimento agronômico. Ele fazia um levantamento de plantas invasoras para identificar, primeiro, espécie de plantas presentes naquele talhão. Segundo, estágio fenológico dessa planta. Para então esse agrônomo desenhar, ele tinha um quadro lá de amostragem que era lançado, né? E fazia várias amostragens e catalogava. 2025 você não vê um vivente fazendo isso mais. Porque planta daninha
eles acham que não é importante. E está tirando milhões do Brasil em produtividade, em dificuldade, em perda de produtos. E aquele agrônomo do Mato Grosso que fazia isso, ele fazia um manejo naquela época já, em 2004, 5, 7, manejo outonal muito bem feito. Ele eliminava parte, né, mesmo que não era 100%, de plantas invasoras. Quando ele chegava no momento da semeadura dele, ele já estava com uma situação um pouco mais tranquila do que aquele colega do lado, que deixou para dessecar hoje para plantar depois de amanhã. Plantava em cima de uma massa verde, dificultava o processo de semeadura, de sepultamento da semente ao solo, e esse cidadão que plantava nessa bagunça, ele brigava com plantas daninhas durante o ciclo inteiro. O resultado disso? Perda de produtividade. O outro lá que tinha uma expertise ou mais vontade de trabalhar e de aplicar agronomia na concepção da palavra, dessecava de forma autonal, dessecava no pré-plantio, adicionava um pré-emergente, para depois, quando ele fosse fazer, a gente até brinca, né? A aplicação do PCC, que na época era o que a gente tinha na mão, pivot, cobre que clássico, aquele quase Uhum. matava a soja do colono lá, mas era o que você tinha de ferramenta. Ele estava com a situação um pouco mais tranquila para aplicação desses herbicidas. Então ele sofria um pouco menos. E aí, naquela época, as variedades nossas suportavam essa fitotoxicidade. Eram as cultivar que tinham índice de área foliar maior, um ciclo muito maior, material de 140, 135 dias, 150 dias. Ela recuperava dessa quimioterapia intensiva feita pelos herbicidas. E hoje, Anderson, em 2025, a gente vê uma verdadeira bagunça, uma verdadeira confusão. Produtores aí, técnico de campo, trazendo misturas de herbicidas que têm efeito antagônico, um está atrapalhando o outro. Alguns colegas aí, né, não sei se é por causa de curtidas, colocando que se você aumentar em 40% aí, uma molécula, compensa você fazer a mistura de ACCase, um cletodin com 2,4-D, a gente sabe que não é bem assim. E por aí vai, né, são muitas bagunças aí, mas a gente está sempre pregando para a comunidade que a gente atende. Você não precisa ter conhecimento de herbicidas, mas tenha pelo menos receio. Porque o problema que está tendo de fitotoxicidade, que é iovo, que está pegando outra cultura posterior, está enorme. A falta de qualidade de moléculas trazida para o Brasil, né? Nada contra, usa quem quer. A concorrência está aí para isso. Você pode comprar o que é bom e pode comprar o que é ruim. Tem muito produto chegando no Brasil com formulação horrível, inerte, que não é dissipado mais pela luz solar, pela atividade de chuva, está permanecendo mais tempo, segurando ali parte dessa molécula e pegando a cultura que a gente vai plantar daqui 90 dias em cheio. A gente está com um estudo aí, não vamos citar nome para não causar inimizade, 2 moléculas de empresas Xing Ling, empresa que não é nem pós-patente, a gente não é contra pós-patente. O problema é o similar do similar. Produtos que já chegando no Brasil aí com qualidade horrível. E sabe quem tá pagando a conta, Anderson? Agricultor brasileiro. Aí o cara começa a semear, como tá a nossa região aqui, tá atrasada, a gente começa a plantar na primeira semana de outubro. Agora que a gente tá animando plantar, porque deu uma chuvinha. Você pega uma área que no sorgo ou no milho usou essa molécula aí, sem qualidade inerte, sem qualidade de formulação, que tá ficando aí 150 dias no solo, daqui uns dias minha sojinha começa a emergir, a ponta da raiz está escura. O agricultor, o gerente vai lá e arranca essa plantinha, a raiz vai estar escurecida. Quem vai levar a culpa? Nematóide. Não é nematóide, não teve nem água ainda para esse nematóide nadar e achar essa raiz. Então a gente pede ou manda essa amostra para um laboratório, faça uma varredura química dessa molécula dessa, que a gente já sabe o que ele usou na safrinha, já pede para ler aquelas moléculas específicas, e aproveita também e faz uma análise patológica. O nematóide ainda não apareceu. Aproveitou aquela lesão escurecida, algum outro fungo oportunista? Sim, mas quem que é o agente causal daquele escurecimento 100% das plantas? Resto de herbicidas que a gente usou na safra anterior. Então o negócio está uma bagunça muito grande, Anderson, para a comunidade agronômica respeitar, ter medo do programa de herbicida utilizado no sistema produtivo brasileiro nesse ano de 2025. Exatamente, Fabrício, muito bem posicionado. Eh,
O que eu gostaria de a gente abordar hoje nesse podcast, Fabrício, igual você mesmo falou, muitas vezes o problema tá acontecendo, a gente tá vendo agora, mas ele já aconteceu lá atrás. Eu queria que a gente começasse falando justamente desse manejo outonal, algumas dicas, estratégias. Cara, a gente hoje, nesse podcast, a gente vai falar um pouco mais de um panorama mais geral. Depois, com certeza, a gente vai estar entrando mais para frente em moléculas e estratégias mais específicas. Mas, assim, de forma geral, na tua consultoria, no teu dia a dia, esse controle outonal, o que que seriam dicas, estratégias? Logo no pós-colheita que eu vejo que acontece muita situação de erro, ou igual mesmo tu falou, no erro lá da safrinha que está impactando agora, tá? E depois a gente entra agora nas dessecações propriamente mais próximas, da cultura que vai entrar, e aí finalizando com pré-emergente ou até, se der tempo, a gente falar um pouquinho de pós-emergência. Mas eu queria que tu comentasse algumas estratégias para a gente não esquecer, porque o que a gente está sofrendo agora muitas vezes foi algo que a gente errou, ali atrás, na ou na safrinha ou em regiões que tem somente uma safra, que não fez uma cobertura e ficou ali aquele banco de sementes, aquela população gigantesca de. Positivo, Anderson. Primeira coisa, a gente sofre da falsa sensação da segurança. Ah, eu tô colhendo agora, eu tô machucando essa planta daninha, eu já tô resolvendo o meu problema. Essa é a falsa sensação da segurança que a gente fala para vocês. E aí você pega um agricultor que não vai fazer safrinha ou planta de cobertura e ceifa a soja. Automaticamente vai ceifar, vai machucar, vai cortar essa planta daninha que estava perpetuando ali. Como não é um ambiente, não é uma época que esse agricultor precisa de exploração agronômica para fazer dinheiro, ele vai largar essa planta daninha rebrotar, que ele vai rebrotar com muito mais intensidade, e talvez algumas espécies que estavam lá já conseguiu florar, né, já conseguiu ter sementes. Essa própria colhedeira utilizada para ceifar os grãos, para colher o grão, vai disseminar, que é uma semente menor da planta daninha, na sua área. Isso vai se estabelecer ali abril, maio, junho, e às vezes o agricultor deixa para dessecar 2, 3 dias, ou plantar em cima daquela massa verde, daquele negócio absurdo que a gente já viu acontecer, e começa a briga por competição. Planta daninha é muito desonesta, ela é muito mais eficiente em qualquer outro tipo de cultura, inclusive de um café que é perene, em absorver fósforo, interceptar a luz solar, resistir à falta de água. Então, planta daninha, a gente tem que eliminar a sério. E uma ferramenta que a gente tem é o manejo outonal. Ou antes do manejo outonal, até mesmo o manejo pós-colheita da safra de verão. Às vezes você tem uma área que você tem uma vassourinha de botão, aquela própria machucadura da colheitadeira nessa vassourinha de botão já vai deixar ela um pouco mais vulnerável para quando ela começar a rebrotar, você já imediatamente, né, voltar já com o manejo, com as ferramentas de herbicida para a gente fazer o manejo. Então o manejo pré-colheita, no pé de galinha eu vejo muita importância, na vassourinha de botão eu vejo uma relevância muito grande. Depois nada impede uma área que você não está utilizando com a safrinha, em fazer um manejo outonal no mês de maio, junho e julho, né. O que que a gente tem que ter cuidado aí? Tem algumas ferramentas que a gente usa e que demanda 90 dias de carência, né. Nós temos várias ferramentas aí que a gente pode estar utilizando. O que que a gente deixa de atenção? Cuidado com as ferramentas que vocês estão utilizando, porque às vezes o período de carry-over é grande. Só que em contrapartida, a gente também tem algumas moléculas que com 30 dias é extremamente seguro a semeadura da soja. Então, se você fez em maio, junho, julho, vai estar tranquilo. Qual que é o objetivo desse manejo outonal? Controle de plantas velhas, controle de plantas antigas, não deixar perpetuar o fluxo de semente para ter menor quantidade de emergência de plantas novas na pré-semeadura da soja, facilitando o manejo de dessecação do agricultor. O agricultor ele ainda está muito apaixonado pela molécula glifosato. E os cuidados, as características de uso dessa molécula têm ido pelo ralo, né? A gente sabe aí, Yamada brigou por vários anos, né, e muitos deram risada dele, a gente hoje vê que ele está completamente coberto de razão. O glifosato ele tem que ser aplicado antes da semeadura da soja, no mínimo 18 dias. Eu trabalho com 20, 22 dias, por causa da produção do AMPA que ele vai deixar.
E depois que a minha planta de soja nasce, eu tento ao máximo não utilizar glifosato em pós-emergente da cultura da soja. Nós estamos com materiais aí hoje extremamente exigente a nitrogênio. Nós somos muito ruim de fornecer nitrogênio na safrinha, de forma assoberbada para sobrar ele no sistema para a soja futura não sentir, e nós somos péssimos em inoculação de soja. Aí eu sou bom para fazer uma soja emergindo, né, acabando no V1, no V2, fazer glifosato. Por quê? Exatamente. Ah, Fabrício, não mata a minha planta de soja. Não mata, mas afeta a sua FBN. Partindo do pressuposto que você tem cultivares no Brasil hoje que necessitaria o equivalente a 1.400 quilos de ureia, eu não posso fornecer aplicação de glifosato, como a gente tem visto sequencial 2 aplicações, 3 aplicação de glifosato, com aquela vontade de correr ao controle do mato. Ah, eu errei dessecação, eu faço um pós, faço um segundo, faço um terceiro. A FBN tá indo pro pau, né. E outra, às vezes só o glifosato não é suficiente para controlar esse banco. Então a gente gosta muito dessa ferramenta que é o manejo tonal, a fim, de abaixar o banco das espécies. Outra alternativa, Anderson, que tem ajudado muito é plantas de cobertura, né, a própria safrinha, safrinha consorciada, um milho consorciado com braquiária, um sorgo consorciado com tamane. Nós temos algumas ferramentas, né, que tem nos ajudado, algum modelo que a gente tem feito de consórcio, que tem nos auxiliado. Por que que eu tenho uma preferência de um consórcio pensando mais em plantas de folhas estreitas, as poáceas, do que folha larga? Porque a maioria, né, todo mundo aí, a maioria vai plantar soja no verão. E você colocar um organismo soja em cima de uma palha de crotalária, de nabo, de feijão, de algodão, esse resto cultural que apodreceu ali vai favorecer fungos necrotróficos, fungo sobrevivente de tecido morto. Aí você, às vezes, você está plantando a sojinha e essa soja já vai nascer em um cemitério contaminado. Então as doenças que as poáceas vai deixar para a soja é um pouco mais tranquilo, não vai causar manchas foliar como essas culturas que eu citei para vocês. Contrapartida também, as poáceas ela deixa, né, um resíduo, né, uma multiplicação de fusário, de macrofomina, de alguns patógenos do sistema reticular, de rhizoctone, de pítio, né. Só que é um pouco mais tranquilo do que as próprias manchas foliar que está arrebentando, a cultura da soja no Brasil inteiro. Hoje não é mais ferrugem, hoje é o complexo mancha. E isso tudo está interligado, né, plantas daninhas também, potencializando esse complexo mancha na cultura da soja. Então a gente começa a fazer uso de algumas ferramentas, de algum conhecimento agronômico, e um deles, tanto é que a gente já citou para vocês, né, plantas de cobertura, rotação de cultura, consórcio e manejo outonal. Qual que é o objetivo disso? Chegar na véspera do plantio com uma área um pouco mais tranquila, protegida em relação a plantas daninhas. O Brasil hoje sofre com vassourinha de botão, com pé de galinha, caruru resistente, Santa Luzia tirando a dor dando dor de cabeça para o agricultor, ou seja, nós temos umas problemáticas muito grandes. Infelizmente, quando você fala dessas plantas, o agricultor ainda não está com receio, ele ainda respeita a buva e o amargoso. Essas aí a gente já aprendeu a manejar. E o pé de galinha? E a vassourinha de botão? Tá complicadíssimo. Quantas vezes eu já vi agricultor chegar na erva de Santa Luzia e fazer a aplicação ali de glifosato e 2,4-D e não ter controle. Não resolve. Essa planta eu preciso de um glifosinato, eu preciso de uma flumeoxazina, só que ele está acostumado a fazer essa mistura, que hoje, em 2025, ela é antagônica. No passado eu já fiz muito, eu respeitava lá uma quantidade de litros de glifosato e misturava metade dessa quantidade de 2,4-D. Hoje, com esse tanto de produto de péssima qualidade que está na prateleira aí das revendas, né, dentro do barracão do agricultor, essa continha ela não dá mais certo. O que que a gente está vendo de 2,4-D dando antagonismo em glifosato não está no gibi, então a gente tem que ter essa importância. E algumas ervas também, né, que têm aumentado muito. O caruru é uma planta que voltou com força total, na época das convencionais era um problema, depois deu uma estabelecida e agora, talvez pela
pelas práticas agronômicas que a gente tem adotado no Brasil, tem favorecido o aumento de caruru. A gente já encontrou caruru em sementes de mix de cobertura, em sementes de braquiária, em gesso, em pó de rocha, infelizmente tem gente ainda utilizando pó de rocha, em calcário. Calcário é um absurdo que tem vindo de caruru. E então a gente está com as plantas se estabelecendo no Brasil com um problema de resistência elevadíssimo. Muito bom, Fabrício. Agora a gente indo mais agora para o momento que muita gente está passando no Brasil, ou enfim, muitos já estão plantando, é justamente os principais problemas que tu tem visto nessa dessecação aí 20, 30 dias antes. Que seria uma sugestão aí sua para o produtor estar cuidando, igual você mencionou ali, pelo menos 20, 30 dias antes? Muito interessante. É não colocar glifosato próximo do pré-plantio. Então, que estratégias usar mais nessas dessecações próximas do plantio, onde muitas realidades no Brasil voltam aquelas chuvas e vê aquele banco de semente gigante germinando. Então, que estratégias a gente usar aí, e também como a gente depois moléculas para substituir esse glifosato aí, junto com alguns pré-emergentes próximos das aplicações pré-plantio. Perfeito, Anderson. Hoje nós estamos com uma gama de ferramentas muito importante aí, né, que tem nos ajudado através de produtos formulados por empresas. Nós temos, glufosinatos de boa qualidade, associando aí a tiafenacil, associando aí a saflufenacil. Vocês desculpa a voz, pessoal, eu tô numa dor de garganta, numa gripe que não tem lógica. Nós temos a opção de uso de fluroxipir, nós temos a opção de triclopir, e a gente tem aí um quebra-cabeça que a gente começa a montar diante das ervas que a gente começa a fazer algumas misturas, né, que tem um efeito sinérgico muito bom. Nós temos um produto comercial no Brasil com 30 dias de carry-over, né, de carência para plantar soja, que tem um efeito num espectro muito grande de plantas daninhas. Esse produto ele é composto de mesotriona e atrazina. Ele tem nos ajudado muito em manejo aí de buva, manejo de vassourinha de botão. A gente faz então essa asepsia dessa área, essa limpeza dessa área com esse uso desses produtos. Se você tiver tempo junto com ele, você pode manter o glifosato ali para dar uma contribuição, um pouquinho mais de carreamento, né? A performance dele nas plantas são baixas, como eu comentei com vocês, mas ele auxilia na solução de aplicação, que alguns chamam de cauda, né? Solução de aplicação. O objetivo disso é deixar essa área limpa para receber o plantio. Receber o plantio, a gente tem moléculas muito boas com cautápio, que favorece a transposição de palha seca, de torrões, né, que a gente consegue fazer então o uso de pré-emergente. O pré-emergente, pessoal, você não pode adquirir ele pelo mais barato, né? A gente tem que adquirir ele pela necessidade do seu talhão e pela safrinha que vai vir depois, pela cultura que vai vir depois. Um pré-emergente que se preze, ele tem que ser menos agressivo à cultura que vai ser estabelecida agora, no caso a soja, e seletivo também para a próxima cultura. O que a gente tem visto de pré-emergente que arrebenta a soja, todos vão afetar a cultura, tá? Uns mais, outros menos. Então a gente vai escolher os que afeta menos. Só que está deixando uma herança muito grande para a cultura superior, isso é, que vai vir depois de sucessão. Nós temos uma molécula aí que o pessoal usa 42, 45 gramas para ele ser bom na buva e no amargoso. Eu não tenho coragem de plantar milho. O pessoal está recomendando plantio de sorgo. Eu tenho muito medo, porque eu já vi muito problema disso, né? Então, nós temos que escolher a molécula menos agressiva de pré-emergente para a cultura da soja e a que vai deixar menos herança negativa para a próxima cultura que a gente não sabe. Emergiu nossa planta, nós vamos precisar fazer um pré-emergente, um pós-emergente, desculpa. Esse pós-emergente, que a gente era dependente do glifosato, hoje a gente tem uma clomazona encapsulada que nos dá um efeito na reativando o pré-emergente que a gente utilizou, porque ele é um pré-emergente, só que em plantas daninhas emergidas ele vai afetar a síntese de caroteno. A planta vai demorar alguns dias para voltar a fazer carotenoide. Junto com esse clomazona encapsulado, a gente tem entrado com a dose pequena de mazetapir, com a dose de Pacto, por exemplo, vou falar nomes comerciais para ficar mais entendido para o agricultor, o próprio clássico Clorimuron também,
a gente tem potencializado, porque você vai ter um herbicida, clomazone, que vai estender por um período maior o seu pré-emergente, só que ele afeta, né, algumas plantas menores que já emergiu. Quando você coloca outras moléculas em associação, vai acontecer um sinergismo num modo de ação diferente, você consegue ter um controle de pós de plantas que já emergiu, de forma bem satisfatória. E muitas vezes a gente tem chegado em algumas áreas que a dessecação foi muito bem feita, o pré-emergente funcionou tão bem feito, esse clomazone ele está entrando sozinho, né, às vezes uma aplicação única ou até mesmo sequencial. É um produto que tem dado uma segurança para a gente plantar poáceas depois, né, ao contrário da clomazone antiga, que não tinha encapsulamento, que demorava aí 140 até 160 dias. Nós temos clomazona no mercado hoje com 90 dias, 92 dias, extremamente segura para a gente plantar, o sorgo e o milho depois. Junto com essa clomazone, se não tiver aí uma mesotapia, a gente tiver um probleminha de folha estreita, você pode adicionar um graminicida, uma CCase, um FOP ou um DIN que dão sinergismo bom, não tem problema de mistura, de antagonismo, então vai depender muito da sua área. E com isso a gente acaba escapando aí do pós-emergente com o glifosato. E para aqueles que ainda têm a necessidade de usar o glifosato, eu recomendo a todos que coloquem um momento que a soja vai sentir menos, né. E a gente sabe, por exemplo, uma Olimpo hoje, que é uma soja muito plantada no Brasil, ela, se ela pudesse gritar para nós que não pode fazer glifosato nela, ela gritaria. Mas se a gente precisar de fazer, a gente vai tentar ministrar esse glifosato na idade entre 22 a 26 dias, tá? Pra gente não afetar tanto essa cultura, tanto essa variedade. Então a gente tem algumas, limitações, né, de uso das ferramentas, mas quem vai falar para nós que molécula vai, que associação vai, não é o técnico, não é o gerente, não é o consultor, não é o agrônomo. O problema é que está no talhão. Ô Fabrício, muito bom. Eu acredito que essa é uma das principais mensagens aqui do podcast. E a gente abrir a caixa de ferramenta e ver que não tem só glifosato. Eu já trabalhei com Amazônia encapsulada, realmente é um produto de excelentíssima qualidade. E a gente tem que estar sempre verificando no mercado alternativas. O glifosato é uma bomba metabólica que vai afetar muito a nossa produtividade aí, e a gente vê com esse uso indiscriminado na cultura da soja, e quem mais sofre em produtividade é com certeza é, é a planta de soja nossa, que vai receber toda essa carga aí. E eu queria que você comentasse um pouco também muito das tecnologias que a gente tem nos materiais hoje. O exemplo próprio do de Canva, como é que tu tá vendo essas alternativas, essas ferramentas aí, que hoje a gente tem, várias genéticas aí no mercado, só que muitas vezes, ganha-se essa genética, mas não ganha uma produtividade do mal limpo, né, Fabrício? Mas enfim, o que tu tem visto dessas novas tecnologias aí, e esse uso também dessas novas moléculas, em cima da cultura da soja? Perfeito. Anderson, hoje se você parar para pensar, no Brasil a gente tem soja convencional, né, que a gente vai usar ali, os ALS da vida. Nós temos uma genética Cultivars, Embrapa e BASF, que vai entrar a aplicação de imidazolinona. Nós temos soja resistente ao dicamba, né, a Xtend. Nós temos soja resistente a 2,4-D, a Enlist. Nós temos soja resistente a glifosato, soja resistente a glufosinato, né, lógico que glifosato, dicamba, Enlist, enfim, essa mistura, né, tô falando de moléculas isoladas para vocês entenderem. Uma novidade que está chegando agora, soja resistente ao HPPT, então a gente está tendo uma mistura, um sopão, né, de várias ferramentas aí, tá. Eh, Isso aí favorece o agricultor, por exemplo, o agricultor que tem um problema muito sério, ele pode estar plantando aí, no caso, uma tormenta, uma soja que tem uma tolerância a glufosinato e a 2,4-D, favorece o manejo dele em pós-emergente. Não são moléculas, agressivas ao ponto de provocar problemas de FBN baixa, só que a gente tem que respeitar também a idade, né, fenológica para estar aplicando essas ferramentas. Eh, Nós temos os problemas aí, no caso do dicamba, né, que os Estados Unidos sofreu muito, que era volatilidade. É uma molécula extremamente volátil, só que a companhia que explora ela no Brasil fez algumas melhorias para ter menos pressão de vapor, menor, volatilidade. E
instrução a agricultores, né. Eh, Cuidado sempre com mistura com alguma coisa nitrogenada para não aumentar a volatilidade do dicamba, mas é uma ferramenta que auxilia o agricultor hoje no manejo de daninhas, presente na sua propriedade, tá. Logicamente, todas elas a gente também tem que ter um respeito, tem que ter um momento de uso adequado e também adequar essas ferramentas às ervas que elas proporcionam uma melhor porcentagem de controle. Não sair fazendo a aplicação que a gente fez a glifosato de mamana a caducano, sem fazer adequação da quantidade do ativo a ser utilizado ao ambiente, né, ao organismo alvo que o glifosato seria aplicado. Então hoje a gente não pode ter na nossa cabeça que o dicamba é um químico geral que ele vai controlar todo tipo de planta, que o glufosinato vai controlar todo tipo de planta e por aí vai. Muito bom, Fabrício. Acredito que a gente, claro, de forma geral, esse é o intuito do nosso podcast, dar várias dicas aí que o produtor possa estar ouvindo, o engenheiro agrônomo aqui, e ele sai, né, muitas vezes do carro, que ele está ouvindo podcast, e ele entra lá junto com o produtor, ele consiga auxiliar na informação. Falando depois, pré-colheita, que qual que é a sua opinião, muitas vezes, de olhar para um pré-colheita ali, quem vai fazer uma dessecação, escolher a própria molécula, né. Muitas vezes o produtor tem a opção de usar um glufosinato, um diquat com Aurora, falar um pouquinho dessas ferramentas também na pré-colheita ali da soja que, o pessoal daqui uns dias vai estar, que aqui o Brasil é muito rápido, né, quando vê, uns estão É, plantando, outros já estão colhendo e assim o fluxo é muito rápido. é. O processo de dessecação da soja, né, ele favorece a gente, tem maior uniformidade da cultura soja. Embora a gente vê alguns equívocos, né, de momento de estar aplicando isso, falta de avaliação correta, falta de técnica para estar fazendo isso. A questão ali é padronização que vai te dar uma mão também em uma planta que às vezes está escapando ali, e você não vai ter um tempo hábil para fazer uma dessecação entre a colheita de soja e o plantio da safrinha. A dessecação, desde que você faça, de forma mais assertiva, ela vai te beneficiar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muita atenção, muito cuidado com resíduo de molécula no grão. No feijão a gente já tem problemas, né, a gente tem que ter medo também, porque qualquer hora dessa vai pegar um navio desse lá num porto, lá na no no numa China, na hora que um navio desse chegar, aí vocês imaginam o bafafá que vai ser no Brasil. Eu vejo muito agricultor aproveitando o momento da dessecação, e ele vai plantar um sorgo, vai plantar um milho, ele já coloca ali junto àquela dessecação, uma aplicação de uma CCase, de um Clethodim, de um Fusilade, Fluazifop, alguma CCase. E se alguém fizer uma análise de grão, Anderson, vai encontrar aí o DIN em torno de 60 dias no grão e o FOP em torno de 90 dias no grão. Isso vai dar um problema para quem aplicou, para quem recomendou, aí vai virar aquela bagunça que a gente sabe. E nós temos que ter medo disso, porque nós da roça, do campo, nós somos tratados pelo Brasil como bandido. Não é o cara lá da favela, lá do PCC não, é nós agricultores que está produzindo alimento. Eles aplicaram isso, deu no grão, são bandidos. Então a gente tem que quebrar isso do nosso dia a dia para a gente não ser taxado com essa palavra horrível que a gente não é. Na verdade, a gente é diferente, né, gente que puxa esse Brasil para cima, então a gente tem que ter cuidado com o carry-over de algumas moléculas. Hoje a gente consegue fazer uma dessecação muito bem feita, com doses de glufosinato, logicamente com a vazão adequada, com a ponta adequada e principalmente, pessoal, horário de aplicação. O glufosinato é uma molécula que ela precisa de um período de luz bastante extenso. Eu recomendo o glufosinato começar às 5, 6 da manhã e 2 horas da tarde eu já paro, porque o resto da tarde ele precisa de ativação de luz solar. Quanto mais caminhar para o final da tarde, menos eficiência vai ter. Ao contrário disso, a gente tem um coringa chamado de quat, que ele pode aplicar 24 horas. Logicamente que a maior efeito dele é após as 5, 6 horas da tarde, porque ele vai dormir sem luz, ele no outro dia o potencial de luz vai ajudar a matar muito mais, dessecar muito mais essa planta aí que a gente está utilizando. Automaticamente, já dando um certo nível de controle, né, amenizando um pouco aí para o agricultor em plantas que tinha ficado remanescente na cultura da soja, que às vezes por causa de algum manejo não conseguiu. Então vai favorecer para ele a colheita e também vai favorecer o plantio, né, para quando ele também entrar, se ele for plantar um milho,
os pós-emergente nesse milho são um pouquinho mais tranquilo. E falando de milho também, a gente tem uma cultura que a gente tem bastante, ferramentas, né, para a gente estar trabalhando. No milho aí, na dessecação, a gente pode usar no pré-plantio saflofenacil, glifosato, glufosinato, flumeoxazina, diquat 2,4-D. Em pré-emergente, a gente tem ferramentas importantes como o Alaclor, como a atrazina e S-metalaclor, atrazina isolada, flumeoxazina mais piroxasulfona, terbutilazina, né, chegou aí também, está nos ajudando com efeito tanto de pré, também pode ser aplicado depois da pós-emergência da cultura, isoxafrutole mais tiacarbazone, a gente pode estar usando isso na cultura do milho. Na dessecação, a gente tem a ferramenta aí de Tiquat mais armicarbazone, também para o milho é bastante seletivo. E depois que esse milho nasce, a gente tem várias alternativas, né, atrazina, tenbotriona, atrazina e mesotriona, glufosinato, para quem tem resistência, glifosato também para quem algum material tem resistência, mas o glifosato no milho também existe um estágio, para a gente não afetar de Exatamente. forma tão drástica. Eu evito o 2,4-D em pós, dá para fazer? Dá, mas o período é muito curto, então cuidado com isso. Eu prefiro estar usando aí ferramentas que a gente já tem, né, nicosulfuron, mesotriona, terbutilazina, atrazina e por aí vai, tá? Muito bom, Fabrício. Eu acredito que a gente conseguiu abordar, de forma geral, muita coisa aí, desde de uma pré-implantação da cultura, um manejo outonal, até finalizando, próxima colheita junto com dessecação, abrindo a caixinha de ferramenta aqui. E um grande ponto que tu falou, a gente tem ferramentas para a gente não depender da molécula glifosato, mas isso vai depender de quem? Isso vai depender do produtor de ir buscar, do agrônomo da revenda levar lá para a revenda e falar: "Ó, gente, vamos mudar isso aí, vamos trabalhar ferramenta diferente, vamos auxiliar o produtor rural", e não cair na zona de conforto da geração RR, igual tu mesmo comentou, porque isso é uma bomba para a cultura da soja invisível e que tira muita produtividade. Então a gente, como engenheiro agrônomo, como produtor rural, aí eu também acredito que é uma obrigação nossa, eh, usar essas ferramentas diferentes, porque tem, igual você comentou aqui, trouxe um panorama muito geral com várias opções. Sempre cuidar a questão de formulação, cuidar a escolha do produto, igual você sempre comenta muito dessa boa escolha de produto, conhecer formulação, entender o que está comprando, porque realmente tem muita coisa aí que não é legal, que vem para nós. Então vai de nós consumidores. Eu falo isso também, como distribuidor, porque a gente também trabalha com comprando moléculas, e a gente tem que repassar isso para o produtor rural. Fabrício, deixa uma mensagem final aí, para a turma que ouviu o nosso podcast, e acredito que é um podcast muito top aí para quem acompanhar até o final, falar para a turma seguir as nossas redes sociais, no Instagram, AgroMinds, YouTube, qualquer coisa entrar em contato conosco, quiser participar aqui. A gente realmente quer trazer conhecimento aplicado por hectare aí para todo mundo, e a gente vai sempre estar divulgando o TikTok também. A gente sempre deixa nossas redes sociais aí para todo mundo que quer nos acompanhar. Beleza, Anderson. É o seguinte, a gente vai ter o episódio 2 das plantas daninhas, onde a gente vai falar de misturas de produtos para um pé de galinha, MSMA, metribuzin, cletodin, diuron, o que a gente tem feito que tem dado sucesso. Na vassourinha de botão também, acho que todo mundo está esperando aí o que a gente está fazendo de aplicações e pensando em vassourinha de botão. Então a gente vai falar das misturas de triclopir com HIT, com saflofenacil, com crucial, fluroxipir, finale, enfim, a gente vai viajar nisso depois. E logicamente que a gente vai aproveitar, né, também falar de ângulo de gota quando a gente usa um herbicida, né, a gente precisa, eh, promover gotas que têm um ângulo que tem uma aderência um pouco maior. E são detalhes que às vezes passa despercebido pelo técnico de campo. Cara, será se um ângulo para um fungicida é o mesmo ângulo de ataque de um herbicida? E não é. Então a gente no episódio 2 a gente vai dar uma misturada nisso para a gente ser cada vez mais evolutivo, cada vez mais assertivo no sistema soja que domina aí o Brasil, tá? O recado que eu deixo aí para todo mundo que está nos assistindo é que tenha respeito pelas moléculas de herbicida, coloque elas de forma adequada
do ativo ou ativos das misturas que você está fazendo, principalmente em afinidade dessas moléculas. Segundo ponto, adequação da quantidade de ativo nas plantas daninhas que a gente quer almejar o melhor controle, né. Vazão, importantíssimo. Infelizmente, a gente vê Brasil afora, vazão extremamente baixa, mau recobrimento das plantas aí, deixando a desejar no controle. Então a gente precisa, ter um bom alvo, né, atingir bastante esse alvo aí com as aplicações. Isso a gente vai fazer com pontas adequada, vazão adequada, velocidade adequada, mistura de produtos que tenham efeito sinérgico e não antagônicos, afinidade desses produtos, para a gente então fazer esse atingimento do nosso alvo e obter controle. Manejo de programa de herbicidas não é coisa fácil de fazer. Precisa resgatar o que o agricultor fazia no passado, levantamento florístico, capacitar a equipe para fazer a identificação correta. Você vai para uma vassourinha aí, tem 7 espécies, às vezes o cara está confundindo poaia com vassourinha, né, confundindo aí capim, rabo de burro, clores com o amargoso. Então a gente precisa, treinar mais a nossa equipe, treinar mais os nossos alunos de agronomia, os técnicos agrícolas que para ir para um campo um pouco mais capacitado, munido de ferramentas dentro da cachola, para ser cada vez mais assertivo, e o agricultor depois pegar toda essa informação gerada pela equipe técnica, assimilar isso e fazer aplicação de conhecimento a cada hectare. Boa safra a todos. Show de bola, Fabrício. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece quem acompanha nós aqui até o final. E é isso aí, a gente não é dono da razão, a gente não é dono da verdade, a gente está sempre evoluindo. A nossa função é realmente trazer informações de qualidade e assertivo que a gente está acompanhando aí, que mais tem ajudado o produtor. Se você está ouvindo, souber, quiser contribuir conosco, mande mensagem, algum manejo que tem visto que tem dado certo aqui, a gente quer realmente contribuir aí para todo mundo. Valeu, turma! Uma boa safra a todos, boas dessecações, bom plantio e até a próxima.